Diga assim: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Diga: louvado seja Deus. Oh, aleluia. Vamos dar mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Você vai abraçar 5 ou 6 pessoas agora, vai dizer: meu irmão, Deus ama tanto você. Diga assim: eu também amo você. Dê um abraço bem. Aleluia. Está dando microfonia? Calabachone manai. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Calabachone belibicai. Eita Deus amado. É aqui, será? Aleluia. Aleluia. Abrace, abrace, abrace pessoas. Xarabacala baixole manai. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Presença maravilhosa de Deus. Presença maravilhosa de Deus. Santo Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, pega a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Filho, você vai colocar lá? Mateus. Abra sua Bíblia. 2 Samuel. Segundo livro de Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 11. O Senhor vai falar com você essa noite. Amém, queridos? Amém. Está preparado para isso? Amém. Halakashudecamanai. Aleluia. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 11. O tema da mensagem hoje, na verdade, é um convite para você. Vamos à guerra? Amém? Quem quer ir para a guerra? Eu estava assistindo um filme com meu filho sábado, eu e o Mateus. E era um filme de guerra. E aí quando eu, no meio do filme eu falei assim, queria estar lá. O Mateus acabou de sair do quartel, né, do exército. Falei: você queria estar lá? Ele falou: Deus me livre. Deus me livre. Mas na verdade, hoje, você vai ver que no final a tua opinião vai mudar. Você que não levantou a mão para este convite, no final você vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ir para a guerra. Eu quero, Senhor, me alistar nesse exército do Senhor. Eu quero ir, Senhor, a Deus amado, estar à frente, Senhor, se necessário. Senhor, conte comigo. Conte comigo. Você sabia que Jesus, ele se alistou para a guerra, porque Jesus, como um general, não precisava, estava lá na sua glória, numa boa. O homem pecou, errou, o Senhor agora ia ter que tomar a chave da mão de Satanás, a chave da morte e do inferno. E aí o Senhor falou: e agora, quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Jesus falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus tomou o meu e o teu lugar no meio dessa batalha. Tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. E agora Jesus quer nos ensinar que nós precisamos estar prontos para as batalhas. Vamos ler
2 Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 para poder adiantar. Mas a Bíblia diz assim: na época da primavera, repita comigo, na época da primavera. Oh, aleluia, guarda isso, na época da primavera. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas. Preste atenção. Na época da primavera, era o tempo em que os reis das nações, eles saíam para o campo, eles saíam para as guerras. O rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Ramá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Diga assim: Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui sente aquela leseira depois do almoço? Quem aqui? É gostoso dar aquela cochilada depois do almoço? É. Olha só, um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. E do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença agora. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a fazer aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor quer tocar pessoas aqui neste lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor quer manifestar a sua glória, ó Deus querido. Então vem, Senhor, ó Deus amado, com poder. Toca, Senhor, em cada pessoa que está aqui. Senhor, ó Deus, eu quero profetizar algo, que na medida em que a palavra for sendo ministrada, o Senhor vai tocar em nós, vai mover no nosso espírito, na nossa alma e até no nosso corpo. Portanto, aquele que está doente, Senhor, será curado, Senhor. Receberá um toque fresco do Senhor no seu corpo e será curado. Aquele que está aprisionado, que está com a sua alma abatida, cansada, amargurada, aquele que está, Senhor, ó Deus amado, em tristeza, Senhor, o Senhor vai mudar, ó Pai amado, essa situação. O Senhor vai converter, Senhor, ó Deus amado, a tristeza em riso, Senhor, e o pranto em alegria, ó Deus amado. O Senhor vai fazer algo tremendo e poderoso na nossa vida, e nós vamos sair diferentes, ó Pai, ó Deus amado, diferente de como entramos aqui nessa noite. Então toque quem o Senhor quiser tocar. Espírito Santo, passeia no meio da sua igreja agora. Passeia no meio da sua igreja agora. Alai de campi alabacune folk nek naketubi nehai. Shodai gemak nak nagedek nefakia. Unicamp alabalabasubia. O Espírito Santo vai passar no meio da igreja agora, se movendo junto com os anjos de Deus, chamando: vem, vem, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Vem você para a guerra, vem você também, você é meu escolhido, vem, vem aqui, você. Quero preparar você nessa noite. Vou trocar suas vestes, vou colocar a ferramenta nas tuas mãos, vou colocar a sandália nas tuas mãos, uma espada, um escudo. Vou colocar em você algo sobrenatural e você vai mover-se no Espírito e vai fazer parte do meu grande e poderoso exército, assim diz o Senhor. Uma brisa fresca de Deus soprando neste lugar. Aleluia, aleluia. Tome o seu lugar. Santo Deus. Você já leu os Salmos de número 89 alguma vez? Querido, pode deixar aceso hoje? Senão não vou enxergar aqui a Bíblia.
Aleluia. Você já leu o Salmo 89? Queridos, na verdade, o Salmo 89, versículo 20, o Salmo 89 inteiro fala de algo poderoso, Deus falando sobre a vida de Davi. Mas especialmente no versículo de número 20, o Senhor fala algo tão maravilhoso. O Senhor fala: achei a Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo eu o ungi. O Senhor está falando que Davi era um homem que agradava ao Senhor. A Bíblia está falando de um Deus que estava procurando. Deus estava procurando alguém. Querido, procurando alguém que tivesse um coração quebrantado, procurando alguém que tivesse a mesma visão que Deus. E Davi era este homem. Porque a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o quê? O coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? É um homem que sente como Deus sente. É um coração que pensa como Deus pensa. É um coração que gosta das mesmas coisas que Deus gosta. Na verdade, Deus precisa que o nosso coração esteja alinhado a Ele. Na verdade, Deus precisa que nós também sejamos homens segundo o coração de Deus, ou seja, homens que tenham compaixão, homens que estão alinhados a essa vontade soberana do Senhor. Davi era um desses homens. Você sabia que mais da metade de todos os salmos, dos 150 salmos escritos na Bíblia, foram escritos por Davi? Davi era um homem muito especial. Davi era um homem que foi escolhido por Deus, e a Bíblia diz que ele foi o maior rei que Israel já teve. Estou falando humanamente, porque o maior rei de Israel se chama Jesus, amém, queridos? Mas eu estou falando um rei terreno, um homem que governou como rei aquela nação. A Bíblia diz que não houve homem como Davi. Era um homem que sempre estava à frente das batalhas, porque Deus olhou a ousadia que estava no coração dele. Você sabe de uma história desde quando você era pequenininho e frequentava a escola bíblica dominical. Você lembra que uma das histórias mais contadas qual era? Era a história de Davi derrotando o valente Golias, o gigante Golias. O valente Davi, esse pequeno menino que já cresceu debaixo de uma ousadia dada por Deus. A Bíblia diz que quando Deus o escolheu, Deus tirou ele por trás das malhadas, porque Deus olhava Davi sempre isolado. Era alguém que os irmãos olhavam meio diferente. A Bíblia diz que ele já pastoreava, mesmo pequeno. A Bíblia diz que ele pastoreava os rebanhos do seu pai, ia para o campo e levava a sua harpa, e lá no campo, além de cuidar das suas ovelhas, ele ficava adorando ao Senhor, ele ficava salmodiando o Senhor, e Deus estava ali com ele, olhando tudo que Davi estava fazendo, tudo que Davi se expunha diante de Deus, Deus recebia. A Bíblia diz que essa ousadia fez com que ele matasse um leão e um urso para defender o seu rebanho. Mas a Bíblia diz que então chega o grande dia, ele é ungido, rei de Israel. Mas ele é ungido e alguns anos se passaram sem que ele ainda estivesse no trono. Porque o nosso chamado, querido, acontece muito antes daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Acredite nisso, você já é escolhido há muito tempo por Deus. Na verdade, creio eu, que você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Obrigado pelo glória a Deus e pelo aleluia. Foi muito empolgante. Eu e você fomos escolhidos antes do nosso nascimento. Amém, queridos? Sim. Muito bem, nós fomos escolhidos antes. Isso é algo poderoso, isso é algo sobrenatural. Davi foi escolhido antes. Mas a Bíblia diz que as atitudes de Davi estavam passando todas por Deus. E Deus um dia leva então o profeta Samuel à casa do seu pai Jessé. E Jessé agora apresenta todos os filhos, menos Davi. Depois que passou todos os filhos, Samuel disse assim: não é nenhum deles. Falta algum? Ele disse: sim, está faltando um. Ah, mas ele é ruivo, pequenininho, não é alguém que tem habilidade muito com guerras. Vai buscar ele lá. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. E aí a Bíblia diz que quando ele chega, Deus derrama
Deus fala para Samuel derramar o óleo sobre a cabeça dele, porque ele era o escolhido de Deus. Queridos, quando o homem é escolhido por Deus, este homem ou essa mulher vai caminhar em vitórias na sua vida. Há uma diferença de homens que é escolhido por Deus e homens que é escolhido por homens. Acredite nisso. Existem muitas igrejas hoje naufragando, sabe por quê? Porque foram líderes escolhidos por votação, homens escolhidos por seres humanos, homens escolhidos pelo seu carisma, pela sua alegria natural, não por vocação divina, não por um chamado divino. E Saul foi um homem que ocupou um trono de Israel, porque foi escolhido por homens. Quando a nação de Israel queria um rei governando sobre eles, a Bíblia diz que escolheram Saul. Deus aprovou Saul, mas quando Saul foi ungido, ele não foi ungido como foi Davi, porque a Bíblia diz que Saul foi ungido, e quando ungiram Saul, pegaram um vaso e derramaram o óleo sobre a cabeça dele, porque o vaso é algo feito pelas mãos dos homens, é feito por algo humano. Mas quando Davi foi ungido, Deus falou para Samuel: pega o chifre, porque o chifre não é feito por mãos humanas. O chifre, quem colocou na cabeça do animal foi Deus, ele foi feito pelas mãos de Deus. Pegue o chifre, enche ele de azeite e derrama sobre a cabeça do meu servo. Há uma diferença de unção, há uma diferença no chamado. Quando um homem é chamado e escolhido por Deus, e esse homem era escolhido por Deus, esse homem agradava a Deus, esse homem era um homem que foi habilidoso em todas as batalhas, em todas as guerras. E se você olhar um capítulo antes, vai falar que Davi, ele há um ano atrás, ele nessa mesma época, ele volta das batalhas. Ele volta de duas grandes batalhas, na verdade, onde ele venceu os amonitas e também venceu os sírios. A Bíblia diz que Davi os exterminou. Davi agora volta para Jerusalém, e a Bíblia diz que passado um ano, em algumas versões diz passado um ano. Por quê? Porque era numa época de guerra, época da primavera. Toda época da primavera, os reis saíam para a guerra. Por isso que na King James, algumas versões não diz na época da primavera, mas a versão King James, se eu não me engano a NVI também fala. Algumas versões diz na época da primavera. Por quê? Porque não era comum os reis saírem na época do inverno. Porque a época do inverno em Israel tinha muita chuva, era muito frio. Então eles entendiam que ficaria muito difícil de você se locomover com os carros de boi, para levar os equipamentos. Ficaria muito difícil de você transportar as tropas. Ficaria complicado de você estar no meio do campo de batalha com aquele inverno rigoroso que tinha e que tem em Israel. Então a Bíblia diz que era muito comum eles saírem na época da primavera. Por isso que diz, na época da primavera os reis saíam para as batalhas. Por quê? Porque já estava tudo seco. Mas quando eu li, na verdade essa palavra ontem estava no meu coração e vinha na minha mente. Eu falei: Senhor, o Senhor quer que eu fale algo sobre isso? Então hoje pela manhã, depois que eu tive um tempo de adoração com o Senhor, eu peguei a minha Bíblia para ler esse texto, e isso me chamou a atenção. Na época da primavera, queridos, isso tem tanto a nos falar. Isso aqui fala tantas coisas para nós. Na época da primavera, veja bem, queridos, a primavera, ela sucede o inverno. E você sabe que nós passamos por algumas estações de Deus na nossa vida. Eu não estou falando das estações naturais que o mundo tem, a primavera, verão, outono e inverno. Estou falando de estações espirituais, estações que nós vivemos. Por exemplo, você sabia, nessa época de inverno, era muito comum os homens daquela época, eles não iam para a guerra. O que eles faziam? Todos os homens, seja de Israel ou das outras nações, havia um costume, era a época que eles semeavam.
Por quê? Porque logo depois do inverno viria o tempo onde ia começar a florescer, que era a primavera, para eles poderem colher no verão. E você sabia que quando eu li isso, na época da primavera, eu falei, Senhor, isso aqui tem algo espiritual muito, muito importante, tem algo tremendo aqui. E eu comecei a buscar em Deus essa questão. Eu falei, Senhor, isso parece com as nossas vidas, parece com a estação em que vivemos, porque nós também vivemos épocas de inverno na nossa vida, e o Senhor quer nos ensinar o quê? Que quando nós estamos no inverno, é tempo de nós semearmos. O que o inverno representa? Aquele tempo de frieza, muitas vezes na sua vida. Todos nós, talvez, um dia passamos por momentos de frieza espiritual. O inverno bate. Uma vez eu cheguei, eu estava sentindo esse tempo. Alguns anos atrás, eu sentindo isso, eu sentei na cama à noite para falar com a minha esposa antes de dormir. Eu falei assim, eu preciso que você me ajude em oração, porque eu estou sentindo como que um tempo de inverno na minha vida. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero viver isso. Eu preciso viver algo novo em Deus, eu preciso experimentar algo novo. Sabe por quê, querido? Nós estarmos dentro da igreja e não estarmos bem com Deus, eu acho que é a pior coisa do mundo. Estar dentro da igreja e não viver uma vida de prazer e deleite na presença de Deus, é a mesma coisa que você viver debaixo de pressão. Parece que tudo te acusa, você não está bem consigo mesmo, você não está bem com as pessoas, você não está bem com ninguém. Eu gosto num CD muito antigo do pastor Cirilo, eu gosto muito, que ele fala assim, ó, quando nós não estamos bem com Deus, nós não estamos bem com o cachorro, não estamos bem com o papagaio, não estamos bem com ninguém. E é uma verdade. Nesta época aqui, a Bíblia fala que era época de primavera. E se nós formos observar, época de primavera é a estação do ressurgimento. É a estação onde as flores estão nascendo. Na verdade, primavera é a estação mais linda que existe. Sim ou não? É onde as árvores estão ficando cheias, bonitas, né? As flores estão se abrindo. É uma época linda, né? A primavera. E aí eu falei, Senhor, isso é muito espiritual. Porque nós precisamos entender o que aconteceu na vida de Davi e nos atentarmos para aquilo que pode acontecer na nossa vida. Porque a primavera é a época mais linda, se é uma época de renascimento, de ressurgimento. Queridos, eu preciso aprender algo importante aqui essa noite. Nós, como eu disse, nós vivemos estações na nossa vida. Tem momentos maravilhosos e tem momentos que você está meio morocochô, né? Você está meio, não está com aquele fogo mais. Essa letra aqui, deixa queimar, o cara que não está mesmo no fogo de Deus, ele disse, Senhor, deixa queimar, agora olha o que está queimando, deixa queimar, oh! Qual é a estação que você está? Qual a estação você está vivendo? Porque as estações, elas servem para nos indicar algo da parte de Deus. A Bíblia fala, na época da primavera. Querido, nós vamos aprender algo aqui nessa noite. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, se você puder projetar, filho, lá, os tópicos, já está aqui. Eu não posso baixar a guarda na estação mais linda da minha vida. Levante sua mão direita e diga assim, eu não posso baixar a guarda na estação mais linda da minha vida. Querido, nessa mesma estação, um ano atrás, Davi estava no campo de batalha. Davi estava sendo Davi. Na época da primavera, os reis saíam para a guerra. Davi era o maior rei que Israel teve. Davi era o rei de Israel, era o governador, é o cara que cuidava de tudo.
É o cara que governava sobre o povo. Um ano atrás ele está no lugar certo. Agora, o Senhor concedeu vitória para ele sobre os amonitas, sobre os sírios. Davi volta feliz, vai para casa, querido. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre tem um tempo de descanso na nossa vida, mas existe tempo que nós temos que estar alertas e partirmos para a guerra. Diga um amém, queridos. Você não vai viver a sua vida inteira debaixo de batalha, creia nisso. Você só vive uma vida inteira debaixo de batalha quando você não está no centro da vontade de Deus. Deus tem um tempo de descanso para a sua vida. Deus tem um tempo de deleite para a sua vida. Mas esse tempo de deleite para a sua vida tem dia e hora para acabar, porque senão nós ficamos muito confortáveis. Muito confortáveis. Há um ano Davi teve um ano de descanso. Venceu os sírios e amonitas, só que agora, um ano depois, era a época dos reis saírem para a guerra. Davi tinha que conquistar, Davi tinha que se levantar com a sua tropa. Só que Davi agora não vai. A Bíblia diz que Davi agora está com a barriga cheia. Davi está com uma vida boa lá no palácio. A Bíblia diz que ele come deliciosamente bem. E depois ele vai tirar uma sonequinha. E depois que ele tira essa sonequinha, ele vai lá e toma um banho gostoso. E aí ele vai passear no terraço dele. E aí quando ele está passeando lá no terraço, você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele olha e vê Betseba. Quando ele olha e vê Betseba, o que acontece? A Bíblia diz que esse dia mudou a história da vida de Davi. Um dia que ele não estava no centro da vontade de Deus, mudou todo o curso do ministério dele. Um dia. Porque talvez Davi estava ficando acostumado com as vitórias. Davi desde menino, tudo que ele luta, ele vai tendo vitória. Ele vai sendo abençoado por Deus. O que ele faz, Deus abençoa. Porque ele era um adorador, ele era um homem de Deus, ele era um homem cheio de Espírito Santo do Senhor. E tudo que ele colocava a mão acontecia. Aonde ele ia, o povo tinha vitória, meu irmão. Só que Davi foi se acostumando com as vitórias. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que nós devemos tomar cuidado para não nos acostumarmos com a vitória? Davi agora, ele está tão acostumado com a vitória que ele fala assim, ó, Deus é comigo, faz o seguinte, eu não vou para a guerra não estou muito afim não. Vai você, Joabe, eu vou escolher você, Joabe. Vai lá e luta por mim, leva a arca de Deus. Eu vou ficar aqui no terraço, eu vou ficar de boa. Eu não quero me desgastar não. Nós já estamos tendo vitória. O Deus de Israel vai contigo. O Deus de Israel vai contigo. Oh, queridos, nós sabemos a nossa identidade. Nós sabemos que nós não caminhamos pela vitória, nós caminhamos em vitória. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Mais que vencedores nós somos. Mas isso não significa que eu não tenho que estar alerta. Isso não significa que eu não tenho que lutar. Isso não significa que eu não tenho que ir para a batalha. Isso não significa que eu tenho que ocupar o meu lugar no reino de Deus. Davi agora deixou de ser Davi. Davi aqui estava perdendo a sua identidade. Porque a época era a época de flores. A época era uma época bonita, estava tudo tranquilo. Israel não estava sendo atacado, não tinha ameaça contra Israel. Oh, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei você, mas deixa eu falar uma coisa. Nessa época que eu vivi frieza espiritual, foi a época que Deus estava me prosperando e me abençoando. Porque tem vezes que Deus não nos abençoa, Deus não nos dá aquilo que Ele tem para nós, porque sabe que nós relaxamos. Às vezes Deus dá recurso, dá carro, dá bênção, dá casa na praia. Aí Deus te dá uma casa na praia, Deus te presenteia. Aí sabe o que acontece? Chega domingão, num dia de sol desse, você fala, não vou subir para o culto não, deixa quieto, que isso. Vou curtir um pouco aqui. Mas na época de ir para a guerra, meu irmão,
Muitas vezes nós escolhemos ficar no terraço. Nós escolhemos ficar num lugar confortável. Afinal de contas é época de renascimento. É uma época linda. Nós precisamos curtir aquilo que é lindo aos nossos olhos. Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus tem dado. Deus me deu o palácio, Deus me deu esse lugar confortável, Deus me deu algo que todo homem queria ter, toda mulher queria ter. Então eu vou ficar aqui, eu vou aproveitar, eu vou usufruir. Só que Davi não imaginava que aquilo estava sendo uma estratégia maligna de Deus para derrubar Davi. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Talvez você tenha vivido bênçãos de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus, queridos. Nós temos que viver bênção de Deus. Nós só não podemos o quê? Baixar a guarda na estação mais linda da nossa vida. Você está vivendo debaixo de bênção de Deus? Glorifica a Deus, busca a Deus, gema na presença de Deus. Não abandone o Senhor seu Deus no momento bom que você vive, não. Tem pessoa que só busca Deus quando está precisando. Tem pessoa que só busca, só vai diante de Deus quando está chorando. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, tira essa carga sobre mim. Às vezes a carga tem que estar ali sempre, porque Deus está assim, é o meio que eu encontrei para te prender. Senão você vai passear, senão você só quer saber de viajar, senão você só quer saber de fazer festa, você só quer só desfrutar. Então eu tenho que te colocar, às vezes, inimigo te atacando para te prender na minha presença. E não é isso que Deus quer. Deus precisa entender, meu irmão. Deus quer que nós entendamos que existe época, existe tempo para todas as coisas. Diga amém, queridos. Amém. Tempo para todas as coisas. Existe tempo de luta e existe tempo de descanso. O tempo de descanso na vida de Davi tinha acabado. Usufruiu. Agora é tempo de trabalhar. É tempo de buscar. É um novo tempo, Davi. Vá para perto da minha presença. Pega a arca e vá para a batalha. Vá para a batalha. Como está a tua vida? Que tipo de tempo que você está vivendo hoje? Que época você está vivendo? Você está vivendo no inverno? Você está vivendo no verão? Só estou colhendo coisa, glória a Deus, aleluia. Você está na época da primavera, que é a época que está tudo lindo na sua vida, e você esqueceu, você não tem orado como deveria, você não tem buscado ao Senhor como deveria, você não tem ido para frente de batalha. Deus não pode contar com você nesse exército, porque você não quer fazer nada para Ele, você não quer trabalhar, você não quer nada. Senhor, eu não quero nada, Senhor, eu quero ficar no palácio. Deus nos deu um tempo, descansou maravilhosamente bem, houve o fim do ano, descansamos. Agora é tempo da minha igreja se levantar, buscar a minha presença, buscar em oração, trabalhar, para que o meu reino seja expandido. Precisamos, querido, entender as estações de Deus na nossa vida. Davi achou que agora que a vitória estava nele. Deus me abençoa tanto que tudo que eu fizer, o que eu falar está feito. Olha, o negócio é comigo. Sabe por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, nós temos que tomar cuidado com uma coisa chamada orgulho. Orgulho. Tudo acontece. A bênção de Deus está na minha vida. Às vezes a gente acha porque a bênção de Deus, as coisas estão acontecendo, que a bênção de Deus está sobre nós. Porque as coisas estão acontecendo tudo certinho, que Deus está aprovando. Deus não estava aprovando. Davi agora, ele está lá no palácio. Se ele tivesse ido para a guerra, Davi não teria as consequências que ele teve durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Davi agora comete um erro fatal para ele. A Bíblia diz que ele fica, ele não vai. E por que ele não vai à guerra agora? E por que ele ficou? Querido, a guerra veio até ele. Quando você não vai até a guerra vem até você. Quem crê nisso, diga amém, querido. Escute isso. Você se alistou no exército de Deus. Não tem como, você vai passar por guerra. Você vai passar por luta. Não tem como. Se nós nos alistamos no exército de Deus, nós precisamos nos levantar. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos exercer o papel que Deus nos chamou. Precisamos ir para frente das batalhas. Davi agora esquece, aí a Bíblia diz o que? Nesse momento a carga está lá, né?
passeando, está todo cheirosão, porque a Bíblia diz que ele está cheirosão, acabou de tomar um banho, gostoso, fresquinho, está olhando lá e ele olha lá, Betseba lá embaixo, ele chama lá o servo dele, quem é aquela mulher lá? Aquela mulher é a esposa do teu servo Urias, que está lá no campo de batalha, traga ela aqui para mim. E aí você conhece a história, a Bíblia diz que levam Betseba, ela deita-se com Davi, Davi engravida aquela mulher, passado algum tempo, a Bíblia diz que essa mulher faz o rei Davi ficar sabendo que ela estava grávida. Quando chega, o homem entra em pânico, meu Deus, engravidei a mulher, e agora? Aí quando o homem está com problema, quando o homem deixa de estar no lugar que Deus tem para ele, e o problema chega até a vida dele, o diabo tenta trazer uma solução para o problema, mas essa solução não vai te tirar do problema, ela vai te afundar mais ainda, porque pode ter certeza que o diabo agora trabalha na mente de Davi, dizendo assim, faz o seguinte, pega este homem, coloca ele lá na frente da batalha, pega o marido dessa mulher. Davi foi lá, mandou chamar Urias. Urias chega lá, que é o marido de Betseba, e fala, de onde você está vindo? Eu vim da batalha. Puxa, você está cansado, então faz o seguinte, olha, deixa o povo lá na batalha, vai você para casa, toma um banho, descansa, e deite-se com a sua mulher. Olha a intenção, olha como o diabo vai trabalhando, deite-se lá com ela. Urias falou assim, jamais eu vou fazer isso, jamais. Senhor Davi, os meus irmãos estão lá no campo de batalha, tu estás aqui, como que eu sou fiel ao Senhor, eu quero lutar, eu quero estar na guerra, eu não vou para casa, eu não vou me deitar com a minha mulher. E aí a Bíblia diz que ele dá presente para o homem, tenta levar o homem para casa, mas o homem dormiu na porta do palácio, não foi para casa. E Davi disse, eu não vou conseguir convencer esse homem, manda chamar Joabe, manda um servo vir, ele escreve uma carta para Joabe, que era o general do exército, e diga assim, vai e entrega isso na mão de Joabe. Quando Joabe recebe aquela carta, diz assim, coloca Urias bem na frente das batalhas, no campo de infantaria, para que ele possa morrer. Davi agora, ele não é somente um adúltero, Davi agora está prestes a se tornar um assassino, porque Davi não discerniu a estação na vida dele. Querido, tem estação na nossa vida que serve para nós abrir os nossos olhos e falar, aonde é o meu lugar agora, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, Senhor. Davi agora se torna um assassino, porque aquele homem obedece a Davi, e coloca Urias, bem na frente do campo de batalha, e a Bíblia diz que aquele homem morreu. A Bíblia diz que depois disso, o Senhor ficou muito aborrecido. Olha o que diz aí, versículo 27. A Bíblia diz assim, passado o tempo do luto, o luto de Urias, né? Versículo 26, para ficar mais fácil. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxesse para o seu palácio, e ela voltou a ser a sua mulher, e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós não estamos na estação certa, fazendo as coisas certas, nós caímos num laço, e todo laço que nós caímos terá consequências. Todo laço que nós caímos sempre terá consequências. Sempre terá consequências. Primeira coisa então que eu preciso entender, eu não posso baixar a guarda na estação mais linda da minha vida. Segunda coisa,
Eu preciso saber o meu papel no reino de Deus. Troca para mim, por favor, já. Eu preciso saber o meu papel no reino de Deus. Levante sua mão e diga assim: eu preciso saber o meu papel no reino de Deus. Queridos, nós precisamos saber o nosso papel no reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, na primavera, época em que os reis saíam para as batalhas, Davi ficou em Jerusalém. E o que ele fez? Ele diz assim: Joabe, vem aqui, vai você. Vai você, Joabe. Vai você na frente, vai você sozinho, lidera lá o exército e que você vai vencer. Oh, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você e eu precisamos saber o nosso papel no reino de Deus. Você sabe qual é o seu papel no reino de Deus? Você sabe quem é você no reino de Deus? Se você souber quem é você no reino de Deus, você vai entender que existe uma missão. Existe algo que Deus deu para você, algo muito pessoal e particular. Porque todos nós fomos chamados a dedo por Deus. Todos nós fomos escolhidos por Deus e precisamos saber qual é o nosso papel. Nós não podemos abrir mão do nosso papel no reino de Deus. Davi estava abrindo mão do papel dele, então o que ele faz? Joabe, vai você. E meu irmão, esse negócio de mandar alguém fazer aquilo que nós temos que fazer, não funciona. Não funciona. E tem muita gente perdendo bênçãos de Deus e caindo, porque está deixando o outro fazer aquilo que era para ele fazer. Amém? Lembre-se da história que está lá no livro de 2 Reis, quando o Senhor usa a vida de uma mulher, de uma sunamita, constrói um quarto para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu se sente tão honrado que ele diz assim para o seu servo Geazi: Geazi, vê o que essa mulher precisa, que eu quero abençoar a vida dela. Geazi fala: essa mulher é rica, ela não precisa de nada. Querido, todo mundo precisa de alguma coisa, essa é a verdade. Ela não precisa de nada. Não é possível, todo mundo precisa. Vê lá o que ela quer que eu fale com o rei em favor dela, o que ela precisa. Não, olha, eu descobri que ela não tem filhos. Ok. E aquele homem vai lá e libera uma palavra de Deus. Diga para ela que ela vai ter um filho daqui a 1 ano. E aquela mulher tem um filho. Depois que aquela mulher tem um filho, a Bíblia diz, aquela mulher fica feliz. Eliseu está feliz, Geazi está feliz, está todo mundo feliz na história. Mas a Bíblia diz que certo dia esse menino vai para o campo com seu pai para trabalhar. E esse menino começa a ter uma dor de cabeça muito forte. O pai fala: leva esse menino para casa. Quando chega em casa, a mãe coloca ele aqui sobre os joelhos dela, né? Você sabe, a mãe ali fazendo um carinho, talvez para aquela dor passar. E a Bíblia diz que o menino morreu aqui, no joelho dela. A Bíblia diz que aquela mulher fala para os seus empregados aparelhar todos os animais. Ela vai sair e vai atrás do profeta. A Bíblia diz que quando ela sai atrás do profeta, o profeta vê ela vindo lá de longe. O profeta chega e fala assim para Geazi: Geazi, vai lá e pergunta para a mulher o que está acontecendo, que ela está vindo daquele jeito lá. Geazi chega lá e recebe a notícia, volta e fala assim: o filho dela morreu. O filho dela morreu. Nesse tempo a mulher já chega e fala assim: eu pedi alguma coisa para você? Eu não pedi nada. Você falou, o filho nasceu, só que agora ele morreu. Era a mesma coisa que ela está falando assim: você só colocou o pirulito na minha boca e tirou. E aí sabe o que Eliseu fala? Eliseu pega e fala assim para Geazi: Geazi, faz o seguinte, vai, pega aqui o meu cajado. Quando você vê o menino morto lá dentro de casa, coloca o meu cajado sobre ele, que o menino vai viver. Confiança em si mesmo, irmão. Geazi sai. Quando ele chega na casa, ele coloca o cajado. O que aconteceu? Nada. Ele volta correndo e fala assim: não aconteceu nada, o menino ainda está morto, não há uma só palavra nos lábios dele, ele não se mexe, está frio já, não acontece nada. Aí Eliseu diz: então deixe lá. E quando ele chega lá para exercer o papel que Deus tinha para a vida dele, ele deita sobre o menino, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, braço com braço, querido. E a Bíblia diz que o corpo do menino começa a aquecer e a vida volta novamente naquele menino.
Porque a unção está dentro de você. Há um poder dentro de você. Existe algo que só você vai conseguir cumprir dentro do plano que Deus tem no reino dele. Eu e você precisamos saber o nosso papel. Eu e você precisamos saber qual é o nosso lugar no reino de Deus, para que Deus possa usar a mim, usar a você. Talvez essa tristeza que está dentro do teu coração é porque você está numa época errada. Você está no lugar errado. É época de você estar na batalha, não é época de você estar guerreando. Você está descansando, você está fora do propósito. Você está desfrutando. É época de primavera na sua vida, está com dinheiro no bolso. Está dando tudo certo para você. Ah, está dando tudo certo para mim. Eu sou o profeta, leva lá o meu bordão e coloca em cima dele que ele vai viver. Vai lá, ô meu servo Geazi, vem aqui, ó, vai lá e faça isso. Mas não é para Geazi ir, meu irmão. Não era para, meu irmão, não era para Joabe ir, era para Davi ir. Não era para Geazi ir, era para Eliseu ir. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus tem para você não é para outro não, é para você. É para você. Mas você sabe qual é o seu papel? Tem pessoa que está muito confortável, ela está mal. E sabe por que ela está mal? Porque a Bíblia diz que por Davi não ter ido e ter feito todas essas coisas, a Bíblia diz que Davi entristeceu ao Senhor. Davi entristeceu ao Senhor. Querido, me dá tristeza no coração de saber que eu posso entristecer a Deus. Eu estou no centro da tua vontade, Senhor. Diga-me o que o Senhor quer para a minha vida, mesmo que me custe tudo que eu tenho. Eu preciso saber o que o Senhor tem, qual é o meu papel no reino de Deus. Qual é o seu papel no reino de Deus? Precisamos saber. E quando eu sei qual é o meu papel, eu vou dizer, Senhor, eis-me aqui. É tempo do quê? É tempo de ir para a batalha, então vamos para a batalha, Senhor. É tempo de desfrutar, Senhor, então vamos desfrutar. Mas se o Senhor falar, vem, tem que ir. Não tem boi. Quando eu servi o exército, querido, pense em alguém que sofreu. Eu sofri naquele exército, querido. Eu sofri igual cachorro lá. Era uma situação difícil que quando eu voltava para casa, sabe o que acontecia? Eu ficava chorando, falando para minha mãe assim, ó, mãe, eu não vou voltar não. Minha mãe falava, você vai voltar. Eu falava, mãe, eu não vou voltar. Eu até chorava, querido. Eu não queria voltar. Eu ia falar assim, deixa a polícia do exército vir me buscar. Porque naquela época eles iam buscar, não sei ainda hoje, deve buscar. Mas buscava em casa os desertores, ia buscar. E ia direto para a polícia do exército, ficava preso. Eu falava, não, vou ficar preso pelo menos lá, não vou ficar sofrendo, vou ficar lá dentro trancado. Minha mãe falava, você vai. E aí minha mãe obrigava eu a ir, e eu ia. Mas no fundo também eu queria ir um pouquinho, porque eu sabia que era difícil, tanto num quanto outro lugar. Os caras comentavam os que iam ficar presos na PF, falavam assim, ó, os caras te dão um colchão, 2 dedos assim de altura, e joga água nele para você dormir. Então você não tinha sossego. Quando chegava 3 horas da manhã assim, os caras iam lá, faziam barulho nas grades para você acordar, não deixava você dormir. Era muito difícil. Então falava, não tem jeito, é uma época, tem que servir, então vamos lá. Vamos cumprir o que Deus tem. E o que Deus quer falar para você nessa noite é, qual é o seu papel no reino de Deus? Qual é o seu papel? Você tem cumprido o seu papel? Será que não há tristeza aí dentro? Será que o pecado não está às portas? Nós temos que ficar atentos a isso. Davi mandou Joabe, querido, fazer aquilo que era para ele fazer, porque ele preferiu o conforto espiritual. Só que o conforto espiritual pode gerar morte na nossa vida e também na nossa casa. A Bíblia diz assim, ó, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz assim, ó, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Presta atenção. A cobiça, depois de haver concebido, ou seja, ela gerou, ela nasceu dentro e ela aflorou. Depois que ela concebeu, dá luz ao pecado, daquele desejo. E o pecado,
uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,15. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Davi. Ele cobiçou, aquela cobiça concebeu, deu à luz a um pecado, e aí uma vez que ele consumou o pecado, ou seja, ele desejou a mulher do próximo, uma vez que ele desejou, aí o que aconteceu? Ele consumou o pecado, e o pecado gerou o quê? Morte. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Pecado gera morte na nossa vida. Pecado só traz destruição na nossa vida. Só traz destruição. Aí você vai ver que aquele bebê que havia na barriga de Betseba, a Bíblia diz que dá luz, e a Bíblia fala o seguinte, no capítulo de número 12, a Bíblia diz que o Senhor toca naquela criança. O Senhor toca naquela criança, o Senhor fere aquela criança, e o Senhor agora não vai permitir que aquela criança viva. Sabe por quê? Porque todo pecado existe uma consequência. Mais do que isso, no capítulo de número 12, agora Davi, agora vai receber uma palavra da parte de Deus. Deus vai usar Natã para falar com Davi. E a terceira coisa que eu quero falar para você, é que todo homem e toda mulher de Deus precisa de Natã na sua vida. Diga um amém, querido. Todo homem e toda mulher de Deus precisa de um Natã. Quem era Natã? Sabe o que aconteceu? Davi estava naquela situação. Nessa época agora Deus já vê Davi totalmente frio, vê Davi totalmente entristecido, vê Davi enrolado no meio do pecado, porque um dia que ele não atentou para o propósito de Deus, querido, trouxe consequências terríveis na vida dele. Aí a Bíblia diz o que no capítulo de número 12, olha a palavra do Senhor. O Senhor enviou um mensageiro a Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeira que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia nos seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. E certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas esse não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer uma refeição, e em vez disso tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. E no mesmo instante, querido, olha o que aconteceu. Então Deus usa Natã para falar isso profeticamente para Davi. Conta essa história. Aí a Bíblia diz assim, ó: no mesmo instante Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: juro pelo Senhor que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha o que diz o versículo 7, a Bíblia diz assim: então Natã revelou a Davi: esse homem és tu. Esse homem és tu. E assim diz o Senhor: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio, as mulheres do teu Senhor, te dei a casa de Israel, de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste a fio da espada o teu servo Urias, o Heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa. Porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça. Contra ti tomarei as tuas mulheres debaixo dos seus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz do sol. Tu agiste a ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi:
Por sua parte o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Uau! Um dia fora do propósito de Deus. Um dia. Nós precisamos de um Natan na nossa vida às vezes. Nós precisamos de um Natan porque nós somos homens falhos. Nós precisamos de um Natan para que seja homem de Deus ou uma mulher de Deus nos orientando. Precisamos de um Natan físico e de um Natan espiritual. O que é um Natan físico? É um discipulador, uma discipuladora, que vai falar para você, vai abrir os seus olhos e vai falar assim: filho, você está errando. Filho, é época de você se levantar. É época de você tomar o seu lugar. Isso aqui é meu discípulo, eu disse: toma o teu lugar. E nem saber. Toma o teu lugar. Toma posição. Se levante. A pessoa precisa se levantar. O Natan é aquele que vai nos dar orientação, é aquele que vai ser a boca de Deus falando para nós. E nós precisamos do Natan espiritual. Qual que é o Natan espiritual? É aquele que todos os dias que nós vamos na presença dele, que é o Espírito Santo, ele vai falar assim para você: faça isso, faça aquilo, levante, é tempo agora, eu te renovo, eu te restauro, eu te dou força, vai! Oh Deus amado, nós precisamos de Natãs na nossa vida. Precisamos de alguém ao nosso lado. Precisamos de alguém para confessar nossa fraqueza. Davi podia ter ido a Natan e falar assim: Natan, eu estou passando por momentos difíceis, eu estou passando por um momento de tentação, eu olhei lá de cima, vi uma mulher, e porque ele não confessou, ele caiu. Ele caiu. Às vezes nosso estado espiritual vem por consequências anteriores. Querido, ninguém cai do dia para a noite, acredite nisso. Ninguém aqui hoje está uma benção, amanhã está totalmente frio. Não acontece isso. É um pouquinho cada dia que o diabo vai trabalhando. É um pouquinho por dia o diabo vai trazendo. Ele vai te colocando, e às vezes eu vou falar uma coisa para você: o diabo não precisa trazer problema na tua vida. Muito pelo contrário, na vida de crente, às vezes, nos dias atuais, ele permite até que as bênçãos venham. O que ele ofereceu para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele não colocou luta na vida do Senhor. O que ele ofereceu? Bênçãos, reinos, coisas boas. E é isso que o diabo muitas vezes tem feito, tentado colocar coisas boas. Preciso encerrar. Aí você pode falar assim: ah, mas eu tenho um Natan espiritual, não preciso ter um Natan físico. É, querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a situação que você está, o Natan espiritual nem vai falar mais com você. Está tão ruim, está tão feia a situação que você não vai conseguir nem ouvir mais o Natan espiritual. Precisa de um Natan físico. E por último, a Bíblia diz que Davi então olha para Natan e fala assim: eu errei, eu pequei contra o Senhor. E o que eu quero dizer para você, o quarto e último tópico, é que a boa notícia é que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que permite recomeço na nossa vida, querido. Deus é um Deus que quer trazer recomeço na sua vida. Se você não está bem, o que você precisa fazer é só reconhecer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu me arrependo. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero algo diferente. E a Bíblia diz o que? Olha o capítulo 12. A Bíblia diz então o que? Que o Senhor vem e fere aquele menino, aquela criança, morre. Fala já a partir do versículo 18, você vai ver, no 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia que a criança havia falecido. Quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como agora vamos dar a notícia que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochilavam entre si, compreendeu que seu filho estava morto, e indagou-lhes a Davi. O menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor, morreu. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as suas vestes, e depois entrou no santuário do Senhor e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu.
Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo age dessa maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e planteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer? Então Davi respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe o Senhor venha compadecer-se de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Por que poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Queridos, o que eu quero dizer, para nós encerrarmos, o Ministério de Louvor pode vir para cá. O que eu quero dizer é que Deus é um Deus de recomeço. Se você se arrepender, querido, sabe o que vai acontecer? Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai te fortalecer. Deus vai te colocar novamente no teu lugar. Davi agora voltou a ser Davi. Davi recebe agora a notícia que o filho dele morreu. É uma notícia complicada, é uma notícia triste, porque aquilo foi a consequência do pecado de Davi. Todo pecado tem consequência. Existe perdão de Deus. Deus vai perdoar os pecados, mas a igreja precisa entender que o pecado trará consequências. O que eu planto, eu colho. Nós não estamos imunes às consequências do pecado. Deus nos perdoa, mas a resposta, querido, de tudo aquilo que nós plantamos, ela virá. Davi agora acolhe a morte do seu filho, mas a Bíblia diz que Davi não amaldiçoou Deus. Muito pelo contrário, ele reconhece que errou, e a Bíblia diz que ele então se prostra. Ele se prostra na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele agora se levanta, ele toma um banho, ele passa perfume e diz: Senhor, eu vou para o meu lugar, eu vou para o lugar que o Senhor tem para a minha vida. É isso que eu quero um novo recomeço, Senhor. E a Bíblia diz que Davi agora, logo para frente, Davi vai para os campos de batalha novamente. Davi vai tomar o seu lugar, o lugar que pertencia a ele. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de você se levantar. Não importa o que você viveu, não importa o que você errou, o que importa é que Deus é capaz de te perdoar. Deus pode levantar você, trazer uma nova força sobre a sua vida. Você pode se levantar novamente com vigor e queimar na presença de Deus. Você pode fluir, você pode ocupar o seu lugar no reino do Senhor e deixar Deus usar a sua vida. Queridos, se o teu ministério não é mais o mesmo, essa é a noite que Deus quer mudar tudo. Eu quero convidar você para se colocar em pé agora. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você, querido, a ir para a guerra. Eu quero convidar você a tomar o seu lugar no exército de Deus. Deus vai despertar novamente a fome que está em você. Traga a arca para perto de você. Davi era um homem, querido, que amava dançar diante da arca de Deus. Davi era um adorador. Davi era um homem que amava a presença de Deus. Querido, como está o fogo no teu coração? Como está a paixão no teu coração? Você tem força ainda para glorificar Deus? Você tem força ainda para render louvores ao Senhor? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Queridos, acredite, a igreja se acostumou com aquilo que é bom. Isso é ótimo, porque mostra que a igreja está crescendo. Isso é ótimo, porque mostra que a igreja é formada por pessoas extremamente inteligentes. O crescimento vem de Deus, o conforto vem de Deus. Mas é um momento para nós ficarmos alertas, porque esse conforto também pode trazer ruína para a igreja. Esse conforto também pode colocar a igreja numa situação de palácios, sujeito a pecados, sujeito a se desviar e se esquecer do que Deus tem. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Eu quero orar com você. Você que precisa de um renovo de Deus. Eu quero convidar você para vir para frente. Eu quero fazer um ato profético com você. Você não precisa ter vergonha. Sabe por quê, queridos? Esse dia eu estava falando. Às vezes na igreja as pessoas têm muita vergonha. Muita vergonha. Mas a igreja é um hospital espiritual. É um lugar para você ser tratado. A igreja não é um clube para você mostrar para os seus amigos como você está bem, para você bater papo. A igreja é um lugar, é um hospital espiritual para você ser curado, para você ser liberto de tudo aquilo que tem te aprisionado, tem te escravizado, tem tirado tua paz. Vem para frente sem medo, vem para frente para ser tocado por Deus.
Olha, quando você vem, você tá dando um passo de fé ao Senhor. E Deus está olhando você. Deus está olhando. Está vivendo um momento de frieza. Está vivendo um momento que você precisa de uma renovação. Está precisando de uma restauração na sua vida. Deus é um Deus de recomeço. Nessa noite o Espírito Santo vai tocar em você. Nessa noite o Espírito Santo vai envolver a sua vida no manto de glória. Eu quero que toda a igreja levante suas mãos ao Senhor. E nós vamos adorar ao Cordeiro de Deus. Nós vamos glorificar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele derrame sobre nossas vidas aquela paixão. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Lembre-te. Peça perdão a Deus se você tem errado. Peça perdão a Deus se você tem se sentido confortável. Vamos glorificar. Vamos lá. Vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de busca ao Senhor. Davi cai na presença de Deus dizendo: eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança para a minha vida, Senhor. Eu não quero viver assim não, Senhor. Eu não quero viver longe dos seus propósitos, Senhor. Eu quero, Senhor. Ore, igreja, ore ao Senhor. É o teu momento. É o momento de um novo recomeço. É o momento da tua vida. É o momento onde Deus vai te levantar. Diga: Senhor, qual é o meu papel no teu reino? Qual é o meu papel no teu reino, Senhor? Qual é o meu papel? Vamos adorar o Senhor, vamos adorar ao Senhor.